E a gente segue de imediato para o Rio Grande do Sul, porque o estado decreta estado de calamidade pública por causa dos temporais. A decisão foi publicada no Diário Oficial ontem à noite, é válida por 180 dias. O decreto cita perdas de vida, danos materiais e ambientais, destruição de moradias, estradas e pontes, 10 mortos e 21 desaparecidos até este momento. Gilberto Echauri está por aqui para trazer as atualizações. Mais de 100 cidades afetadas pelos temporais dessa vez, né, Echauri? É verdade, Carla. Bom dia para você, bom dia para todos. A Defesa Civil Estadual está trabalhando oficialmente, por enquanto, com o número de 10 mortes, mas infelizmente esse número tende a ser maior porque ainda há muitos locais que não podem ser acessados, muitas pessoas que pedem socorro e elas não são atendidas, infelizmente. Nós aqui estamos trabalhando também com o número oficial de 10 mortos, mas a Prefeitura de Santa Cruz do Sul confirmou mais 2 mortes na cidade. Além de uma mulher de 79 anos, a Brigada Militar, a Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, informou outras 2 mortes para a Prefeitura, que ainda não foram confirmadas pela Defesa Civil. Então, somando essas 2, o número de mortes seria de 12 aqui no estado. As autoridades, como eu disse, não estão conseguindo acessar muitas das regiões onde há pessoas precisando de ajuda. Um balanço oficial da Defesa Civil será lançado logo mais a partir das 9 horas. Ontem, o governador Eduardo Leite, em uma coletiva de imprensa, disse que esse é o maior desastre do Rio Grande do Sul, superando aquela tragédia do Vale do Taquari no ano passado, quando mais de 50 pessoas morreram, justamente porque, dessa vez, a chuva é mais abrangente. São muitas regiões, praticamente todas, que são afetadas por muita chuva. Vamos ouvir a fala do governador. O importante aqui para usar esse canal é a população estar consciente de que nós estamos sim atravessando o que deverá ser o maior desastre do nosso estado, ainda maior do que o que nós vimos no ano passado. E nós estamos tendo muita dificuldade de atuação nos resgates. Por isso que a gente precisa que a população se coloque em situação de segurança o máximo possível nas suas localidades, porque as pessoas às vezes acham que a água não vai chegar na sua casa. É por isso que nós alertamos: onde já chegou no ano passado, deverá chegar novamente nessas cidades, nesses municípios. Então, por favor, se protejam, saiam de casa, porque nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates, porque está muito mais disperso nesse evento climático que a gente está vivenciando, e com dificuldades, porque ali as chuvas não cessam. E nessas horas, uma das maneiras mais eficazes de se pedir ajuda é através de grupos de WhatsApp, e são muitos relatos que são enviados que realmente dão uma ideia de que realmente o número de vítimas tende a ser bem maior do que o que está sendo informado oficialmente. Como é o caso desse relato que nós vamos ouvir agora, de uma moradora do município de Arroio dos Ratos, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, sobre pessoas que já estão morrendo afogadas por conta da cheia da água, do aumento do nível da água, e elas não conseguem sair de seus locais. Pessoal, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo afogadas, os bichos estão morrendo, a gente precisa de um barco. Bota nos grupos, gente, pergunta para um vizinho, faz o que for para ajudar, pelo amor de Deus. Ainda na noite de ontem, o nível do rio Taquari, no Vale do Taquari, passou dos 30 metros e atingiu o maior nível da história dos municípios de Lajeado e Estrela, superando a marca das inundações do ano passado e também a histórica cheia que aconteceu em 1941, quando as águas atingiram uma altura de 29 metros. Portanto, agora o nível do rio Taquari chega a 31 metros. Em Lajeado, inclusive, onde está o repórter da TV Band, Matheus Goulart, o nível do rio subiu tanto que a água já avança pela cidade e chega a uma distância de 1 quilômetro do leito. O Hospital Bruno Born, em Lajeado, empilha sacos de areia para fazer uma barricada, caso a água chegue no local. Em todo o estado, são cerca de 5 mil pessoas fora de casa nesse momento, números oficiais, mas esses números oficiais tendem a ser, na verdade, maior. E entre aí pessoas que foram para casa de parentes ou para abrigos públicos que vêm sendo disponibilizados pelas prefeituras da maioria das cidades. Vamos ouvir a fala agora de um morador do município de Campo Bom, na Serra, relatando a situação da subida do nível da água que ocorreu de forma muito rápida.
Na verdade não tem muito o que fazer, né? A gente tem que aguardar, porque na verdade assim como ele sobe, rapidamente ele já baixa, né? Então a gente aqui ainda é privilegiado, porque apesar de toda a situação, o pior é o pessoal da Vila Rica ali, né? O pessoal da Vila Rica já tá embaixo d'água, né? Então ali eles realmente não tem pra onde a água ir, né? A gente aqui, graças a Deus, aqui mesmo estamos na beira aqui ainda, graças a Deus não invade as casas, né? Quanto a barragens, há risco de rompimento de 2 barragens por conta das chuvas. Na região central, a barragem de Dona Francisca registra uma vazão histórica e já foi acionado um plano de emergência. Em Putinga, município localizado no Vale do Taquari, a prefeitura retirou pessoas da área central do município devido ao risco também de rompimento da barragem da cidade. Um outro morador da região relatou que, em questão de 20 minutos, a água subiu cerca de 1 palmo. Vamos ouvi-lo. Saímos por volta das 3 horas. A água subindo muito rápido. Tá subindo muito rápido. Em questão de 20 minutos, subia 1 palmo, assim, mais ou menos, lá. Quando eu saí de casa, eu tava batendo aqui, ó, acima do joelho. Bom, quanto à situação das aulas, a rede estadual de ensino suspendeu todas as atividades nesta quinta e sexta-feira, informando que o que foi confirmado pelo governador Eduardo Leite na sua coletiva de imprensa. Serão cerca de 700 mil alunos afetados pela falta de aulas. Segundo a Secretaria Estadual da da Educação, até o início da noite passada havia 315 escolas em 133 municípios que foram afetadas de alguma forma pelas chuvas. Dessas, 97 foram danificadas. Na rede municipal de ensino, foram dezenas de municípios que também informaram suspensão das atividades até que haja condições de segurança para as crianças saírem de casa. Falando da situação de Porto Alegre agora. Em Porto Alegre, atenções voltadas para a cheia do Rio Guaíba. Daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, a Prefeitura vai começar o fechamento das comportas do Cais Mauá, que são uma espécie de barreira de contenção para evitar que a água invada o centro da cidade em caso de transbordamento. O nível da água do Guaíba nesse momento é de pouco mais de 2,25 metros, sendo que a cota de alerta é 2,50 metros e a cota de inundação é de 3 metros. Mas a velocidade com que o nível da água está subindo preocupa bastante, é bastante grande. Ontem subiu cerca de 40 centímetros em poucas horas. E muito da água do Rio Guaíba, ela vem de municípios de outras regiões, como do Vale do Taquari, por exemplo. Então, há um certo atraso nessa vinda, né, da água. Então, apesar de agora, por exemplo, não estar chovendo, e o nível do rio pode ainda subir bastante, mesmo sem estar chovendo, justamente por conta dessa água que vem de outras áreas aqui do Rio Grande do Sul. Há toda uma atenção voltada também para o bairro Arquipélago, que fica na região das Ilhas, zona norte de Porto Alegre, área que também é banhada pelo Guaíba, e por lá a cota de inundação é de 2 metros. A Defesa Civil está monitorando a área e disse que está emitindo, né, avisos preventivos. Há possibilidade, sim, de orientação para que pessoas deixem suas casas ali na região devido ao aumento do nível das águas. No futebol, a CBF adiou os jogos do Campeonato Brasileiro dos clubes aqui do Rio Grande do Sul, seja eles como mandantes ou visitantes, isso até a próxima segunda-feira. Portanto, jogos dentro e fora de casa de Inter, Grêmio, Juventude e demais clubes gaúchos de outras divisões do futebol brasileiro vão ocorrer em outras datas que ainda não foram divulgadas. Há bloqueios em diversas estradas. São cerca de 130 bloqueios totais ou parciais em importantes estradas federais e estaduais por aqui. Portanto, alguns municípios já começam a registrar falta de insumos para a população por conta da impossibilidade de caminhões com mercadorias chegarem a esses locais. Inclusive, o Ministério dos Transportes emitiu um comunicado informando que coordena esforços para restabelecer o fluxo viário e garantir abastecimento de assistência à população. O presidente Lula vem ao Rio Grande do Sul hoje. Informação é de que a saída do presidente de Brasília estava marcada para 7 horas da manhã e a chegada a Santa Maria, município que fica bem no centro do Rio Grande do Sul, deve acontecer por volta das 9h45. Estão previstas reuniões com o governador Eduardo Leite e equipes da Defesa Civil, entre outros órgãos, sobrevoo das áreas afetadas e, posteriormente, uma entrevista de imprensa, uma coletiva de imprensa, para que sejam comunicadas as providências e ações emergenciais.
o presidente Lula vem acompanhado do ministro dos Transportes, Renan Filho, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Durante a madrugada, o governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública, decreto que deve vigorar por 180 dias, tendo em vista que o trabalho de recuperação dos danos será bastante longo, vai reunir esforços de autoridades estaduais e federais. A gente lembra que na enchente de setembro do ano passado, na região do Vale do Taquari, muitos municípios, muitas casas, muitos moradores afetados estavam até agora se recuperando desses danos. Então, aí já vem uma outra chuva, né, mais severa ainda, certamente vai seguir aí ao longo de 2024 todo o processo de recuperação dessas regiões aqui no Rio Grande do Sul. Como eu disse, nesse momento não chove em Porto Alegre, o céu está bastante nublado, a chuva deu uma trégua e todos nós gaúchos e brasileiros esperamos ansiosamente para que a chuva cesse aqui no Rio Grande do Sul, pessoal. Todos nós. Todos nós. Ô, Chauri, você falou dos jogos adiados, né? Então não acontecerão Cruzeiro e Inter, que seria neste sábado no Mineirão, Grêmio e Criciúma, que seria no domingo, e Juventude Atlético Goianiense na segunda-feira. Isso só na Série A. Agora, só para explicar direito, os jogos de gaúchos no resto do Brasil também foram cancelados? É por causa de problemas de deslocamento, do teto? Qual que é a razão para que os jogos que não acontecem no Rio Grande do Sul sejam cancelados também? Segurança, em primeiro lugar, Megali, porque para a realização desses eventos há também uma mobilização de agentes da polícia, de todo tipo de autoridades envolvidas para garantir a segurança desses espetáculos futebolísticos. Não, mas no Rio Grande do Sul, é claro, aí não tem nem questão, sim. Mas é por causa da viagem, quando a gente fala dos jogos nos outros estados? Sim, por causa das viagens, porque há problemas no deslocamento dos ônibus quando saem dos municípios. Aqueles que vão de avião, há muito problema para a chegada em Porto Alegre por conta desses bloqueios nas estradas, possibilidade de queda de barreiras, e também para municípios que para times que vão de ônibus saindo das suas cidades de origem, há também problemas para sair do Rio Grande do Sul, indo em direção a Santa Catarina e regiões mais ao norte. Inclusive, fora o aspecto humano, né, gente? Porque o estado todo ele está sendo afetado. Eu vou citar aqui, a gente vai ter uma entrevista um pouquinho mais tarde, né, Sheila, com uma pessoa que está ilhada, o Alexandre Romanga. Ele está ilhado em Caçapava do Sul. Ele é pai de uma das repórteres, né, Chauri, da Band de Porto Alegre, e ele trabalha fazendo entregas para empresas. E ele ficou ilhado no meio do trabalho dele. Então ele não consegue voltar, não consegue se deslocar. Quando, ainda que a pessoa que está em Porto Alegre não esteja sendo diretamente afetada, alguém da família dela, um conhecido, o estado inteiro está mobilizado, né, por causa desse temporal. E por enquanto a gente não tem ainda a perspectiva de que as coisas cessem, né, de que a água vai baixar, como disse o Echauri. Agora é esperar, porque a água está chegando em Porto Alegre, está vindo de outros municípios. Não tem o que fazer quanto a isso. É só esperar. Quando ele fala do nível do Rio Guaíba, por exemplo, né, já subindo bastante ao ponto de haver essa decisão pelo fechamento de comportas, pelo risco de transbordamento, o Echauri explicou direitinho, né? Essa água também vem de outras regiões, inclusive do Taquari, que já atingiu esse nível histórico de 30 metros. É muito preocupante, é muito grave, não à toa. O próprio governador Eduardo Leite fala na pior tragédia desse tipo no Estado, na história do Estado. E aí, como disse o Echauri, também aguardando ainda as ações do governo federal com a chegada das autoridades, inclusive do próprio presidente Lula, que prometeu aeronaves da FAB, só que o mau tempo tem dificultado o deslocamento até o Rio Grande do Sul. Então há essa dificuldade, mas segundo o próprio presidente Lula, o governo federal não vai poupar esforços no envio de agentes, quantos forem necessários para conseguir ajudar nesses resgates das pessoas ilhadas, das pessoas que estão perdendo absolutamente tudo, pessoas que, enfim, já perderam inclusive seus parentes, porque a gente já falou do número oficial aqui de mortos, que infelizmente é possível que suba ainda no estado. Echauri, obrigada pelas suas informações, a gente vai seguir ainda nesse assunto aqui, trazendo a previsão para esses próximos dias, mas tendo qualquer novidade, qualquer atualização, prioridade para a sua informação, combinado? Combinado.